Boa tarde. Faz tempo que eu não gravo um vídeo assim sobre um assunto qualquer, mas vigente na nossa realidade. E esse é um assunto que eu acho que, como tem algumas pessoas que gostam, que eu falo das características dos descendentes de alemães no Brasil, é a questão dos descendentes de alemães no Brasil, os teuto-brasileiros, e o carnaval. Eu nasci numa cidade pequena, naquele momento era pequena, hoje em dia é média, mas também é pequena, ainda deve ter 70, 80 mil habitantes. Campo Bom, uma das primeiras cidades logo depois de São Leopoldo. Na verdade, São Leopoldo de julho de 1824, tinha havido uma pequena colônia fundada no Rio de Janeiro, em Petrópolis, de alemães. Lá eram alemães e suíços, assim, misturado. E aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, então 24 de julho, desembarcaram em São Leopoldo os primeiros alemães a virem realmente para colonizar, assim, formar uma cidadezinha, uma colônia de alemães, 25 de julho de 1824. Em 1828, logo adiante, 20 quilômetros adiante, fundou-se então outra pequena cidadezinha chamada Campo Bom. Poucas pessoas, sei lá, 500 pessoas, nem isso talvez. E Novo Hamburgo, e esses descendentes começaram a ir para o interior e fundaram várias pequenas cidades, pequenas propriedades rurais, né? O que é uma abundante fonte de riqueza. Pequenas propriedades rurais são a melhor forma de uma economia iniciar. Não grandes propriedades, pequenas. E mesmo sendo não muito longe de Porto Alegre, 60 quilômetros de Porto Alegre, os alemães formaram aquelas comunidades, ficavam fechadinhos. E progrediam, porque já vinham de uma realidade onde as pessoas vinham com uma certa formação, com a obrigação de escola. Então, em 1828, fundaram a vila, a igreja e a escola. Típico, né? E foi uma cidade que se manteve muito isolada, até mais ou menos quando eu nasci. Ela começou a crescer, por causa que as indústrias já não eram mais exatamente manufatureiras, artesanais, assim. Já tinha um crescimento industrial com máquinas, etc. Indústria calçadista. Mas as pessoas, as famílias se mantiveram muito assim, com aquela cultura fechada, né? Falando alemão em casa, no comércio, no trabalho. E bastante conservadoras, né? Se mantinham meio isoladas. Tinha, não só alemães, tinha alguns de outras origens. Quando eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, tinha um carnaval num clube, chamado Clube Concorde, nome típico que alemães usam, né? E a minha irmã me levou lá, então uns 10 anos, carnaval infantil. Tinha o carnaval adulto, mas minha irmã me levou no carnaval infantil. Então a minha fantasia de índio era uma fita, com talvez 2 penas assim amarradas, 2 penas talvez até de rabo de galo. Tirava de um galo, coitado. E então eu fui. Mas era aquela coisa muito, assim, todo mundo muito envergonhado, porque a gente não escutava samba, tinha nenhuma ideia de como se dançava samba.
E também éramos crianças, né? Tinha os mais adolescentes, esses já tinham a ideia um pouquinho diferente já. E depois, lá pelos 14, 13, 14 anos, tinha um incipientezinho, assim, carnaval de rua em Campo Bom, uns blocos, pá, muito ruinzinhos, tá? Mas era o que tinha. Quando eu entrei para a faculdade, aos 18, 19 anos, entre os 17 e os 18 anos, eu fui trabalhar entre os 18 e os 19, fui trabalhar numa sorveteria em Tramandaí. E ali eu tive contato com gente de outras cidades, outras culturas. Tinha, por exemplo, meus melhores amigos eram de Porto Alegre, em Tramandaí, na praia, né? Que eu era um adolescente de 12 anos. Não, aí já mais, na faculdade, 18 para 19 anos. Mas eu tinha esses amigos desde os 12, amigos de Porto Alegre. Então já era um pouco diferente, eu já tinha ouvido rock. Mas então, quando eu fui trabalhar durante as férias, aproveitava e ia passar as férias com meus pais, mas trabalhava numa sorveteria e saía de lá 1 da madrugada. E aí, eu não sei quantas vezes, não foi uma vez e não foi dias seguidos assim, eu encontrei acho que eram 2 ou 3 famílias negras, vindas de Porto Alegre, e que se reuniam no bar, porque quando eu voltava para casa perto, eu atravessava o centro de Tramandaí, e passava na frente dos bares. E um dia eu ouvi um samba muito legal, eu já tinha ouvido samba no rádio. Entrei e comecei, cada vez que eu passava lá, eu via esse samba tocado pelas famílias, ali com suas mulheres, filhos e filhas, adolescentes, crianças, velhos, rodas de samba. Você já viu uma roda de samba? Celebrada, dançada por famílias negras sentadas em suas mesas, tomando suas cervejas e refrigerantes, fazendo seu lanchinho durante a noite, se divertindo. Não, né? Porque a gente se isolou, os descendentes de alemães. Colocaram na nossa cabeça que isso não é cultura. Cultura é o que nós, brancos e descendentes de alemães, temos. Quem disse? E quem disse que é tudo coisas perversas? Sério. Quem disse? Você já conviveu com negros para saber? Também nessa sorveteria, também comecei a ver o carnaval de rua na frente da sorveteria, passando. As pessoas dançam, se divertem. Qual é o nosso problema, os descendentes alemães com o samba? Preconceito. A gente vê o carnaval inteiro e daí a gente observa as mulheres peladas. E a gente tem muito medo do corpo, né? Nos colocaram muita repressão moral sobre o corpo. Entre os alemães não tem. Você conhece a cultura alemã? Esses dias eu ouvi já faz tempo, o pessoal falando, olha, esse negócio de festa, que no Oktoberfest, isso é lá no sul da Alemanha, e é coisa mais de gente do interior, viu? É no sul da Alemanha ligado à colônia. Porque a Alemanha não é assim há muito tempo. Um dia eu vi até um amigo meu, mas um pouco mais velho, ele faz uns anos atrás, ele disse, olha, aqui tem um seriado alemão muito bom, quer que eu dê para ti, uns CDs, assim.
Era uma família do interior, assim, morando em cidadezinhas do interior da Alemanha, tudo muito atrasado. E eu acompanhei há uns 4 anos um casal de Porto Alegre que mora na Alemanha, faz uns 7 anos. Eles dizem, a imagem que se tem, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, sobre a Alemanha, não, isso não existe. Eles moram em Berlim. Não existe. Você acha que alemão é tudo assim certinho? Não é. É muito mais liberal até aqui no Brasil. Mas nós ainda achamos que nós aqui conhecemos, somos os alemães. Um alemão que vem para cá, ele diz, nem é assim, não. Oktoberfest lá no sul da Alemanha, ligado ao interior, o alemão, os alemães hoje em dia são muito diferentes, muito modernos e muito liberais. São ranzinhas, isso eles são. Então eu acho o carnaval uma festa lindíssima. Usar a sexualidade, isso. Sabe o funk de verdade? O funk é um estilo de música que não tem nada a ver com sexualidade, com exploração sexual. Isso é apenas um comércio que às vezes está no meio. E também a nossa moral sobre sexo é muito hipócrita, né? Vocês acham que naquela cidadezinha que se isolava era muito, sim, todo certinho? Na verdade era muita sacanagem, que os homens tinham diamante e as mulheres ficavam submissas a essa realidade. Cidade machista, bastante machista. E assim, uma garota lá, uma garota já, digamos, 25, 30 anos, ela foi investir em teatro, chamaram ela ali. É isso mesmo. Porque também não queriam que abrisse, porque a elite não queria que abrisse, tivesse se aberto mais. Mas hoje em dia talvez já seja bem diferente. Mas a elite conservadora quer manter isso, inclusive nos alemães das cidades, descendentes de alemães que moram já em cidades maiores. Várias coisas, preconceito, racismo, moral ultraconservadora, medo do corpo, porque o alemão, por ser tão moralista, ele também tem um corpo duro, né? Eu achava que eu precisava saber sambar. Eu casei com uma negra, ela não sambava, ela dizia, eu não tenho samba de pé. Eu tenho samba de corpo. Ela dançava com o seu corpo, ela não sabia fazer aqueles passinhos, sabe? Eu aprendi a não ter mais medo do carnaval. Perdi muito medo do meu corpo e de ver o corpo de outras pessoas. E com isso a ter muito menos preconceito. Nós, alemães, temos problema porque temos medo do nosso corpo, somos fechados cultural e moralmente. E nós queremos agradar muito algumas elites conservadoras. Uma boa tarde, bom carnaval.